importante, pelo contrário, para te dar o devido destaque, nossa querida Cristiane Nardes, ou Cris Nardes, né, para quem convive com Cris, que é presidente da Rede Governança Brasil, jornalista de formação, isso, e também secretário de Governança do Distrito Federal, né, ou seja, na trilha do pai. Por favor, Cris. Bem, queria também agradecer, e se eu esquecer alguém, que estão chegando, a gente não consegue ter todo mundo na lista, mas alguns dos nossos queridos colegas da BRIG, na verdade todos os membros da BRIG, a mídia que também está aqui com a gente, e ela chegou com a gente, né? Seu nome? João. O João, do Estadão, não é isso, João? Chegou junto comigo aqui, conversamos um pouquinho rapidamente, né, sobre o que seria hoje esse debate, mas também é o nosso querido diretor de responsabilidade social, Tair Ribeiro, nossa colega do Conselho Superior, Ivanice Campos, a Luana Polônia, membro do Conselho Fiscal, está lá, Luana, tudo bem, Luana? Rafael Favetti, que é nosso vice-presidente, também CEO. CEO ou já tomaram seu lugar na FAP? Eu já... Vice-presidente da BRIG. Temos aqui também o ex-deputado Marcelo Ramos, hoje está à frente da Eldorado Z. Muito obrigado pela sua presença, nos honra muito trazer a sua experiência para esse debate, né, a sua presença. E a Camille Vieira, da Abralatas, que é a Camille, tudo bem? Também é coordenadora do Comitê Mulher da BRIG, né, Camille, fazendo um belíssimo trabalho. Tem mais alguém membro da BRIG que eu não citei? Para dar um oi. Então, é isso. Bom, pessoal, o ministro tem uma agenda apertada, né, ministro? A agenda de ministro, ter seu nome deve ser fácil. Então, nós vamos, para dar celeridade, começar o evento e depois, na sequência, eu passo a palavra para os colegas. Pode ser, Francisco? Está de acordo? Então, é isso. Todos muito bem-vindos e, ministro, a palavra está com o senhor. É que o senhor fique à vontade, inclusive, deu o tom do horário, hein, tá? O senhor vai monitorar o horário hoje, vai controlar, tá? Eu tenho sessão hoje, então tem reunião de pauta daqui a pouco. A gente faz uma reunião todas as quartas-feiras com toda a assessoria, porque são muitos minutos, né? Cada um leva um processo e a gente tem que pautar em todos. Na quarta-feira, para mim, um dia é difícil de sair, mas eu aceitei. O João tem uma conexão com o meu estado. Aliás, vou contar uma novidade, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez que eu venho fazer 4 gaúchos. A Cris, eu nasci em Santo Ângelo. Você nasceu onde? Ela nasceu, a Francine nasceu em Santo Ângelo. Eu conheço ela desde bebê. Continua jovem ainda. E você nasceu onde? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Poxa. Três santo-angelenses, as missões. Você sabia que as missões têm conexão? Eu estava contando para o meu parente, aí, o Tair Ribeiro, tem conexão com Brasília. A esplanada dos ministérios é praticamente uma cópia lá da aldeia ou da cidade em 1626, que foi construída pelos índios Guarani. Aliás, São Miguel foi um pouco mais tarde, próximo de 1700. A primeira comunidade foi São Nicolau. Os jesuítas foram para lá e, na tentativa de catequizar os índios, começou esse processo em 1626. E aí foram fundando várias cidades. Santo Ângelo, nossa cidade, foi a última capital das missões, que é a cidade maior hoje das missões, fundada. E por que tem a conectividade? Porque o Getúlio Vargas, em 1937, começou, como ele é de São Borja, faz parte dos 7 povos das missões, que é quase na fronteira com a Argentina. Todos os municípios são fronteiriços com a Argentina ou próximo do Uruguai. A maior parte é próximo da Argentina. Porque as missões pertenciam quem mandava nisso era o Paraguai, através do centro dessa catequização acontecer em Assunção. Por isso que o Paraguai e o Brasil depois, juntamente com os demais partidos do país, tiveram uma guerra, né?
e acabou matando boa parte da população masculina do Paraguai. A tragédia, que foi uma tríplice aliança com os paraguaios. Mas é que eles estavam se expandindo e foram invadindo e tomando o território que era para ser de Portugal. Foi feito um tratado de Madrid em 1750, em que as missões tinham que passar por lá os índios do outro lado do rio Uruguai. E aí o que aconteceu? Os portugueses fizeram o tratado e os que estavam na região lá do Rio Grande do Sul, hoje na época era tudo Espanha, não quiseram ir para lá e nem o pessoal de Sacramento, de Uruguai, ficar perto de Montevidéu, quis ir para o outro lado, ou seja, voltar e passar o Rio Uruguai para ficar no território português, que era comandado pelos portugueses. Aí, como resolveram não fazer isso, o que aconteceu? Uma guerra chamada Guerra Guarani. Mataram 1.500 índios. Primeiro os portugueses foram, não conseguiram acabar com os índios. O nosso herói, hoje é um herói nacional, Índio Sepete Raju, que era o chefe de toda essa estrutura. Vocês esteve lá recentemente, o outro que esteve lá, o Waldo, né? Esteve lá. Você teve alguém mais que foi nas missões? Você estava junto, né? Como é que é o teu nome que eu não gravei? Federico. E aí aconteceu a guerra, mataram 1.500 índios. Só em 1801 que o Borges do Canto conseguiu ganhar a última território pelo acordo, né, de interesse de comando de Portugal. Aí começou uma nova civilização. Gente de todo o Brasil migrou para lá. Então, o Rio Grande do Sul, por isso que os gaúchos são um pouquinho arrogantes, viu? Muito fiéis à sua terra. Pouquinho não. Viu como é que eles reagiram àquela... Mas deixa eu contar uma história boa para mim finalizar e logo. Mas tudo isso que eu estou falando é relação institucional. Né? Eu vou contar por quê na frente. Porque o que aconteceu lá ficou na cultura. Então, a cultura missioneira, tem músicos que são lá, são diferenciados, e tem a cultura que foi passada para Brasília. As quadras que nós temos aqui é com espírito comunitário. As nossas blocos que temos, que são modelo ali na Asa Sul, tem o primeiro modelo, que se trabalha todo mundo em conjunto. Era esse o espírito que era para ser feito lá nas missões. E acabou Brasília sendo feito porque o Lúcio Costa morou lá 3 anos. Ele que construiu a parte de Brasília. E eu tenho fotos que eu mostro, não vim com as fotos hoje prontas para mostrar. As aldeias de lá é a base da construção da esplanada dos ministérios. É o mesmo formato, é só mostrar a foto, é o mesmo formato. Por isso que eu estou organizando, já que eu comecei por aqui, para depois nós entrarmos mais no tema técnico. Eu estou preparando, quem quiser, o Nicolas está aqui. Está aí o Nicolas. Saiu o Nicolas. O Nicolas pegar o endereço que quiser interessado. Eu estou organizando para setembro ou novembro. Vai ter uma grande ópera lá nas missões. Quem assistiu o espetáculo de som de luz é maravilhoso. Para visitar as missões. E a minha ideia é conseguir um voo charter que saia direto para Santo Ângelo, que é a cidade maior. Tem um bom aeroporto, um voo charter que vá direto do Brasília. Quem estiver interessado, depois eu vou pedir para o Nicolas vir aqui. Tem outro ministro Brandão, do STJ, que vai também levar o pessoal do Judiciário. Então, a gente tem que estar organizando essa questão, mas eu queria contar essa história para mostrar a importância que teve a região de
das missões para Brasília. E, se puder, criar um convênio permanente entre Brasília e as missões como forma de cooperação. Cidades irmãs, enfim, são lá 24 comunidades hoje. A governança é esses 4 livros. Primeiro, Governança Pública, Desafio do Brasil. Segundo, da Governança e Esperança. Terceiro, Sente Governo. Eu diria que Governança Pública, o Desafio da América Latina, o país não. Está em crise permanente porque não tem governança. E não tem freios. E não tem contrapeso. As crises são decorrentes de falta de entrega de resultado, por ineficiência e eficácia. Eu acho que o presidencialismo de coalizão pode ser feito, como estamos vivendo hoje, mas o ideal é que nós pudéssemos fazer com pessoas técnicas e não entregar para um partido comandar um ministério. Porque aí você vincula muito o interesse político partidário antes do interesse político. Então, é importante a gente ter noção de que o Brasil tem vivido crises permanentes por falta de capacidade de entrega de resultado. E a governança é entrega de resultado. Por isso que direcionar, avaliar e monitorar, que são as palavras-chave da governança, é no sentido de você avaliar e monitorar tudo o que acontece. Se fosse feita uma boa avaliação de risco, em Brasília não teria sido comprado o Banco Master. Ou seja, faltou a avaliação de risco. Então, a governança, como as relações institucionais, são importantes para a tomada de decisão. Então, os senhores que são profissionais da relação institucional e têm que fazer relação, têm que ver a governança, a transparência e a integridade das instituições com que vocês se relacionam. Isso dá uma condição de segurança para vocês executarem o trabalho. Então, ter noção o que é governança é fundamental praticamente em todas as atividades. Porque a parte da governança, e nós fomos a fundo nisso, eu fui a Paris, fiz um acordo com a OCDE quando eu era presidente do tribunal. Começamos o projeto em 2013, 14, fiz um acordo com a OCDE. O responsável pela OCDE lá na Europa, na época, era um ex-primeiro-ministro da Bélgica. Quando eu apresentei o projeto, ele brilhou os olhos. Eu quero trocar boas práticas com 12 nações, ou 11 nações começamos. Aí começamos a buscar o que é de melhor, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, e aí começamos a fazer essa parceria. E até das contas da República, como simplificar as contas, como mostrar um resumo das contas do país. Eu fiz um acordo com a França e outros países da América, lá da Europa, e começamos. Eu era presidente de todos os tribunais da América Latina na época. A gente começou um trabalho. Eu vou mostrar rapidamente a ideia para vocês, porque muitas pessoas já conhecem o tribunal passou a fazer auditorias operacionais. O que é auditoria operacionais? Tem 2 auditorias. A de conformidade, tem 3 auditorias de finanças, mas operacional para ver eficiência, eficácia. Tudo que eu estou falando para os senhores é baseado em auditorias. É tudo baseado no campo técnico. E nós temos 1.500 auditores no tribunal, mais 1.000 técnicos, todos concursados. E aí a gente começa a mostrar para qualquer governo. Eu já sei passar como deputado e ministro do TCU, passaram os 6 presidentes. Então, eu conheço toda a situação do Brasil desses últimos anos. Foi 24 anos de deputado e 6 deputado, 1 de vereador lá em Santo Ângelo. Comecei lá com 19 anos, 20 anos fui eleito. E de lá fui para a Europa, fiquei 5 anos na Europa, depois morei um tempo no Japão. Então, eu conheci como é que funciona os japoneses, conheci como é que morava, especialmente na Suíça, que eles são extremamente disciplinados. O problema lá do Brasil é a falta de disciplina. Por quê? Porque sem disciplina você não consegue implantar governança. E nem implantar estratégia para a nação.
O país está sem estratégia de longo e médio prazo. Mas eu tenho conversado com o governo atual, conversei com todos os governos, no sentido de passar os indicadores. Vou mostrar mais à frente os indicadores para vocês. O passador está onde? Aonde está o que eu tenho que deixar? Ah, está aqui. Esse é o organograma. A governança lá em cima, a gestão embaixo. De como montar toda essa questão e fazer uma avaliação de tudo que acontece. Nós temos 15 milhões de funcionários entre Estado e município e União. 15 milhões. E aí dificulta muito a entrega dos resultados, tu não tem noção. A Cris vai falar sobre isso, vou deixar você falar sobre isso, porque a Cris já está superior a mim, jovem, dinâmica. Aí o projeto nós montamos, a governança como centro para melhorar a educação, se não avalia no monitor de educação. Ontem eu recebi o ministro da Educação, eu chamo Lázaro, aliás o FNDE foi o único órgão do governo que implantou a governança. Teve lá comigo a Fernanda. E a ideia é fazer esse trabalho em todo o país. Já conseguimos fazer. A Cris vai explicar depois o conjunto de desafios do Brasil. Nós vamos passar aqui a Pangéia, vou mostrar só o acordo que a gente fez. E aí a gente montou esse projeto. Montamos vários livros que são extremamente importantes para a administração, orientando toda a administração. E um dos problemas mais sérios é centro de governo. O país erra muito porque não tem centro de governo. O que é o centro de governo? É reunir os ministérios mais importantes, os especialistas da Casa Civil, para fazer transversalidade. O país não tem transversalidade e não tem sincronização. Não sincroniza. Com essa questão que eu falei do presidencialismo de coalizão, cada um puxa para o seu lado, para o partido, e não para o interesse coletivo. Então, o presidencialismo de coalizão, no meu entendimento, se não for feito com gente técnica, comandado por alguém que seja técnico, para poder direcionar conforme os interesses da nação, dificulta muito a administração, porque não entrega resultado. E fragiliza especialmente a questão da transparência. Aliás, foi o que aconteceu em Brasília. Né? A Cris vai contar depois essa questão. E aí, então, estão os livros. Gestão de risco é muito importante. Eu falei que aqui faltou gestão de risco. Faltou um centro de governo em relação às negociações e às relações diplomáticas com outros países. Tanto em relação à guerra, como também em relação aos tarifaços. A forma como foi conduzido gerou uma parte de contraponto dos americanos. Então, hoje estamos numa situação difícil, porque agora conseguimos o acordo, os Estados Unidos conseguiu o acordo com o Irã e os demais países, mas ali faltou relação mais preventiva e uma governança mais preventiva. Eu acho que as Nações Unidas falharam muito nessa questão. Eu trabalhei na OIT, na área internacional, nas Nações Unidas, e alguns atores falharam nessa questão da guerra. Claro que é uma guerra de interesse estratégico, né? Manter a estrutura nuclear mais centralizada em alguns países, que o Irã não tem uma democracia. Esse contexto, mas nos causou um prejuízo imenso, especialmente em relação ao tarifácio. Então, eu mostro aí como a governança é importante. Então, eu fiz todos os referenciais com a equipe do TCU, nossa equipe é maravilhosa, referenciado para a política do centro de governo e de gestão de risco. Então, tem todos os ensinamentos para o pessoal não cometer erros. Aí, nós fundamos a rede de governança com a Cris para fazer a implementação da governança do Brasil. Temos, depois tu cita a mamãe e tua colega, tem mais alguém da rede de governança além
Ah, tá aqui, tem vários ali, então, tem vários integrantes da rede de governança. A Ivonice Campos. Você cita depois, você que foi presidente, você sabe quem é quem, todos que estão aqui. Como eu me afastei nos últimos tempos, muito atuando no tribunal, e aqui, vou ver se passa o outro. Só para dar um. Sente, governo, aqui as falhas que nós. Em 2014, depois que a gente fez esse acordo lá em Paris, a gente fez um levantamento da situação do Brasil. Falta de coordenação, planejamento eficiente e eficiente, não há gestão do risco, falta de interação, indicadores de desempenho inexistentes. Nós já temos hoje indicadores de 387 instituições. A gente sabe onde vai ter erro. Na governança de pessoas, na governança de TI, na governança de compras, na governança financeira, na governança organizacional. Então, chega um ministro, Léo Mossa, vocês têm que melhorar a governança de contratações, a governança de TI, e assim vai. E aí o que fica claro, acaba afetando a saúde, a educação e todos os demais setores. Por isso, eu trabalhei vários meses, consegui convencer o Michel Temer, o Meirelles, fiz um projeto de lei em 2017, que está para ser aprovado agora, na reta final no Senado. Pode ser que esse ano a gente já tenha o projeto de lei aprovado. Foi feito um decreto pelo Michel, então está vigorando. Mas os governos não aplicam de forma contínua. No tribunal a gente faz todos os trabalhos contínuos. O que um começou, o outro tem que continuar. E eu comecei esse projeto em 13, 14 e permanece a tese da governança como a tese central. Isso nos deu a condição de sermos presidente, além da Tricom, que eu presido, de nós sermos presidente da Intosai, que é a Organização Mundial do Controle, e atualmente nós estamos auditando as Nações Unidas com 70 auditores do Tesouro. Então, nós avançamos muito. Aí nós criamos esses indicadores. IGG, que foi o primeiro, depois o IESGO, que atinge especialmente a questão de ESG, Environment, Social Environment, a parte de governança social. E criamos, finalmente. Aí então, o resultado é um trabalho que eu comecei em 2012, 13, 14. 14 fizemos os primeiros indicadores. Quando eu fui para ser presidente, eu já tinha tudo preparado para fazer. Foi imediato que nós conseguimos saber. E criamos o indicador de 387 instituições. Aí vocês já estão vendo o que está vermelho e o que está verde e amarelo. O amarelo é o intermediário, o verde é o aprimorado e o vermelho é inicial. Então, vocês podem ir, o jornalista que está aqui do Estadão, quer saber qualquer indicador de qualquer ministério, vai lá, eu te mostro, eu te dou acesso para tu buscar todas as informações, aonde está tendo mais desvio, fraude e corrupção. É a única forma de monitorar e avaliar, porque o dinheiro é do povo, pertence ao povo brasileiro. Então, começamos a fazer esse trabalho. E aí, a evolução, quando nós começamos a usar a questão da liderança, o líder é muito importante. O líder comanda tudo. Se o líder não quiser, não acontece. Então, Giancarlo, você é o líder aqui, mas tem que saber dialogar com todos, senão não se sustenta. Se não tiver esse diálogo, não avança. Então, aí estão os números. A liderança passou de 19 para 30. O Favete me acompanhou há muito tempo nesse trabalho, né, Favete? Estivemos sempre em contato. E muitos que estão aqui sabem dessa história. Então, o Patamar veio também melhorando as práticas de gestão, então nós acompanhamos. De 2 em 2 anos, a gente faz 500 perguntas e quem responde são os próprios gestores. E aí a gente fica sabendo a resposta. Se estiver muito sem sintonia, a gente faz uma auditoria para fiscalizar se os números estão corretos ou não. Então, aqui está. Eficiência, eficácia, evitar desvio, fraudes e corrupção. E aí, nós montamos todo esse projeto, mostrando a importância da eficiência, eficácia, como fazer isso virar. Aí eu resolvi, em 2015,
14 na Amazônia e comecei uma auditoria em 9 estados para ver a questão de sustentabilidade da Amazônia. Aí fizemos uma primeira auditoria, fui com 15 auditores e montamos um projeto para fazer uma auditoria de clima e desenvolvimento sustentável. A primeira foi essa, em 2014, 1.120 áreas de reserva, e aí nós começamos a criar os indicadores para avaliar não somente o Brasil, mas a América Latina. Aí depois nós fomos para essa região do Caribe e aí avançamos para a Europa. Então, hoje nós temos um indicador do Climate Scanner em nível mundial. Estamos com 140 países que comandam sobre nós para fazer auditoria sobre desenvolvimento sustentável. Isso é relação institucional, porque se você apresenta indicadores e mostra que tem capacidade, há investimento. Se não mostrar que tem esses números, não passa a confiança. E aí perde-se a credibilidade. O Brasil tem uma imagem muito negativa em nível internacional. Como eu morei fora, eu sei disso. O país é visto como um país envolvido em corrupção pelas notícias. E as notícias são decorrentes do quê? De falta de monitorar, avaliar e analisar. Então, falta de credibilidade acontece. Nós avançamos na questão climática, temos um certo respeito na questão ambiental, mas no conjunto da nação nós somos conhecidos como um país envolvido em corrupção. Tem vários países que têm essa mesma situação. Isso faz com que diminua os investimentos no país. E faz com que a gente perca em empresas também, que fogem para outras empresas por falta de governança, por falta de estabilidade. Então aqui já temos um mapa em nível mundial. Eu estive em alguns continentes fazendo palestra, e outros ministros foram em outras palestras durante a gestão do Bruno e do Vital. Eu articulei lá atrás, em 13, 14, porque não se consegue a presidência de forma fácil, se não estiver bem articulado. Como eu morei na Europa, eu morei na Suíça, e depois morei no Japão, eu passei a conhecer mais de perto, eu sabia o que acontecia lá. Aí comecei esse trabalho, começamos a articular em 2022, nós fomos eleitos presidente da Intosai. Quem assumiu primeiro foi o Bruno, depois o Vital. Entregamos o ano passado à presidência. Mas deu para montar o que eu sonhava, que era ter um projeto em nível mundial, avaliando a governança. Baseado na tese da Pangeia, esse ano a situação será crítica, especialmente no Nordeste, seca. Será que vai novamente o Rio Negro ficar seco? As previsões? Sim. Novamente as enchentes no Rio Grande do Sul? Sim. As enchentes serão em todo o estado, inclusive aqui na região sudeste. Vão ter tempestades e situações. Eu tenho um contato muito próximo com o Carlos Nova, esse dia recebi o irmão dele, e as informações que eu tenho não são boas, mas podem mudar, pode ter uma situação melhor. O Rio Grande do Sul foi afetado muito, tem 37 agricultores que se mataram lá, Fátima. Francine, Fátima é tua mãe. E aí, os agricultores se matam porque, imagina, 2 enchentes e 3 secas. Não tem o que colher planta e não colhe. E é por isso que está essa negociação, que foi chamada de pauta-bomba. Mas vai ver a realidade lá, é terrível no Rio Grande do Sul. E aí, então, os 3 eixos: governança, financiamento, as políticas públicas. Por isso que eu falo da coalizão. O presidencialismo de coalizão, se não for bem direcionado, se não houver boa sintonia entre os governos estaduais e o governo federal, não entrega resultado. E esse é o problema das nossas crises em nível nacional. Permanentes crises e escândalos permanentes. Aparece no país escândalo. Isso prejudica a nossa imagem e prejudica a nossa entrega de resultado, porque não tem um monitoramento adequado. Por isso que o centro de governo é importante.
sem centro de governo, você não conduz com capacidade de entrega de resultado. O país é imenso, 15 milhões de funcionários, entre Estado e município não. Se não tem uma boa governança de pessoas, governança de TI, uma governança sincronizada, não entrega resultado. Por isso que a autonomia dos Estados, para mim, é muito importante. Uma autonomia maior. E agora, na reforma tributária, vai ficar 52 com a União, 25 com os Estados e o que sobra para os municípios. Se não estiver bem sincronizados, eu relatei agora, a semana passada, a parte que mostra como deve ser conduzida a reforma tributária. Quem vai conduzir é o governo federal, mas quem vai fiscalizar somos nós. E nós que vamos direcionar a divisão, tecnicamente, claro, em dados técnicos, como a gente já faz com vários impostos, que toma a palavra eu tecido. Mas na parte técnica, vai ver cálculo se está correto, se o Ministério da Fazenda e o Planejamento estão fazendo essa distribuição de forma equânime. Mas digo para vocês, já está concentrado mais uma vez o poder em Brasília em detrimento dos estados. Isso vai prejudicar muito para chegar, porque não tem uma boa governança e não tem uma boa transversalidade e não tem sincronização. Consequência disso, não entrega um bom resultado para a sociedade. Então, eu tive várias vezes falando com o Costa sobre isso. Eu procuro sempre o governo. Quando eu tomo decisões no tribunal, eu chamo os ministros para conversar comigo antes de eu levar a decisão, para ouvir o outro lado. O diálogo é fundamental. Então, fomos lá nas Nações Unidas, conseguimos montar esse projeto. Está aí o Vital Brunel. Eu trabalhei 10 anos, na verdade. Comecei em 2010, 12. Conseguimos, praticamente 12 anos depois, implantar e convencer as Nações Unidas que nós temos. Aí eu estou debatendo com o subsecretário-geral sobre setembro. Fiz uma palestra em Genebra, onde eu morei 5 anos. Para mim foi enriquecedor, talvez tenha sido um momento mais importante da minha vida, já que eu vou me aposentar. Eu fui lá, quando era estudante, tinha 24 anos. Entreguei flores, trabalhei de motorista, trabalhei de recepcionista para pagar meus estudos. E uma das flores que eu vou entregar foi a embaixadora do Brasil. Temos uma delegação permanente em Genebra, francesa. E aí eu entreguei flores e agora eu fui recebido como chefe da delegação lá. Para mim que saí de Santo Anjo, nós que saímos de Santo Anjo, né, Francine? Sair lá do interior do Brasil foi importante para a minha carreira. Aí as palestras que fizemos, demais. Tá junto aí, convidei o Michel Temer na Exposição Universal de Dubai. Eu trabalho muito com isso, com o desenvolvimento sustentável. Eu planto árvores para governar o solo e governar a água. Governança do solo, governança da água. Fizemos já auditoria sobre isso. Eu determinei fazer auditoria para estar do solo. Porque a tese da Pangeia, que eu não falei, como é que está o meu tempo aí? Está passando já o meu horário aí? Eu teria muita coisa para contar para vocês, mas não. 9h20. Então, eu tenho mais um pouquinho para finalizar. Lá à esquerda, bem, é na propriedade minha e do Vilfrido, em que o Vilfrido é um produtor rural que está no Padef. Eu vendi lá em Santo Anjo e tenho 2 propriedades aqui, que aqui o clima é mais estável que as Missões, aqui o Rio Grande do Sul. As Missões que vocês vão conhecer, eu espero que dê certo em setembro, o clima está um pouquinho melhor. Agora está muito frio por lá. Então, bom, o espetáculo é feito no ar livre. Você assistiu lá, vocês assistiram. É um espetáculo que agora nós vamos transformar em filme. Estamos organizando. Vamos levar o pessoal de Brasília, vamos levar o pessoal de algumas instituições para transformar um filme. Já foi feito o filme. A Missão, o principal ator foi o Roberto Lírio. Mas já foi lá nos anos 80. Então, eu faço trabalho agora em nível mundial,
Aí nós estamos com o presidente da Intosai, que era dos Emirados, e aí eu convidei o Michel Temer e fizemos uma palestra sobre a governança, essa tese da governança climática para outros países, e nós estamos com 140 países trabalhando. Mas não foi um trabalho meu sozinho, foi de vários presidentes que se deram sequência ao projeto da governança e foram também envolvidos os países mais importantes do planeta, e nós conseguimos auditar e fazer as primeiras auditorias sobre governança climática. O maior problema do planeta é esse. Eu falei com o Carlos Nobre, há pouco eu tinha aí com o rapaz do Estadão. O Carlos Nobre diz: Nardes, a situação é grave, porque quando começa a esquentar o oceano, a água do oceano não tem mais volta. Nós estamos, eu acho que tudo é possível. E aconteceu em Chernobyl, está tudo recuperado depois de um certo tempo. Então, eu acho que é possível a gente melhorar essa questão climática. Então, aí nós estamos lá em Dubai, depois da última exposição universal de Osaka, eu também fui palestrante lá no Brasil, e ali está a Tereza Pessina, o pessoal do Ministério atual da Agricultura, que é o Teixeira, que está bem na ponta direita, e vários players que trabalham em nível internacional e fazem relações institucionais. Estamos agora com esse programa da carne, e eu acompanho muito a questão do agro, porque eu sou produtor, e o país precisa ter uma boa estratégia. O que está faltando para o país são grandes empresas, e quem comprou as empresas mais importantes foram os chineses, e os americanos já vinham comandando há muito tempo. Se nós conseguirmos botar grandes empresas para comandar a compra da soja e a compra de produtos agrícolas que sejam comandados pelo brasileiro, nós teríamos muito mais chance de fazer uma relação. E aí o que está faltando mais é um trabalho do Itamaraty e da PEX, de como trabalhar em nível internacional para mostrar uma boa imagem do país e passar confiança. Se a gente não passa confiança, não tem intermediação. Quando aconteceu aquele fato com o Michel Temer, que ele foi numa rua, eu não sei se foi em São Paulo, foi no Rio, ele foi praticamente desmoralizou o Brasil. Então tem que ter muito cuidado. Eu não sou favorável ao impeachment, mas o que aconteceu com a presidente Dilma, que eu fiz o relatório, eu mostrei o relatório técnico. E aí, o Congresso tomou a decisão de reprovar as contas. Nós temos que ter esse cuidado. O impeachment é muito ruim para o país, muito ruim. Por isso que eu sou favorável ao parlamentarismo. Mas eu fiz o meu dever, porque eu tenho que mostrar as contas da República. E fui falar com a presidente Dilma 3 vezes antes, para avisar ela o que estava acontecendo. Mas ela tomou a decisão de continuar no mesmo caminho, deu no que deu. Eu tinha uma boa relação com a ministra, nunca brigamos publicamente, nunca tivemos nenhum motivo de contra-ver, porque eu avisava tudo que estava acontecendo errado no governo, como tenho avisado atualmente. Mas eu não vou deixar de fazer isso, porque eu tenho que defender o povo. Então o pessoal, não, o Nardes é muito duro. Mas se eu não mostrar isso, então eu peço demissão do cargo. A minha missão é mostrar para quem paga 150 dias de impostos. Então, eu não ataco as pessoas. Eu mostro os erros, porque essa é a missão do TCU. Foi isso que nós mudamos do TCU com esse projeto de governança. Ser mais preventivo que punitivo. Fazer mais prevenção que punir sem levar em consideração. Por isso que eu dialogo com todos os ministros antes de tomar uma decisão. Para mostrar que não adianta eu fazer e botar no papel as auditorias operacionais que mostram tudo, para evitar a conformidade, a legalidade, e punir. Nós podemos decretar uma série de posições em nível nacional, punir qualquer gestor, qualquer ministro, podemos punir o presidente da República, mas tem que ser feito o diálogo antes. Então, hoje, por isso que os indicadores são importantes, para vocês pensar estrategicamente. Com os indicadores eu posso mostrar para os ministérios. Então, eu tento ajudar, eu converso permanentemente com o atual governo, vários ministros estão praticamente toda semana lá. Eu chamo os ministros para mostrar o que está
acontecendo de errado no conjunto da administração, especialmente nessa questão do presidencialismo polarizado, que os partidos se acham donos dos ministérios e praticamente fazem uma política sem sincronizar com o conjunto do que o governo central, por falta de centro de governo. Francine, centro de governo é muito importante. Giancarlo é muito importante. Sem centro de governo, o país não funciona. Então, eu fui conhecer o centro de governo dos Estados Unidos, conheci o Chile, da Comunidade Europeia. O Durão Barroso, que foi presidente 10 anos, fomos colegas de aula em Genebra, na Suíça. Ele começou como deputado federal, eu comecei como deputado estadual federal, até ele chegar primeiro-ministro. Em 10 anos ele presidiu a Comunidade Europeia. É meu amigo, me relaciono com ele permanentemente. Então, eu sei tudo que está acontecendo na Europa. Sei tudo que está acontecendo. Agora vamos conhecer mais, porque vamos saber tudo que está acontecendo nos países asiáticos europeus. Poderia ir muito mais, vamos ver se eu tenho aqui condições de terminar dentro do horário. Aí montamos um programa que já fizemos, aí a Cris presidiu, já implantamos em 480 municípios. E a nossa ideia é continuar com esse projeto. Nós já temos feito um trabalho voluntário, um curso de 48 horas, a gente não cobra nada. Não cobramos nada. Depois, se quiser fazer um curso mais... quem comandou isso foi a Cris, e agora ela saiu, mas eu estou muito feliz com esse trabalho. Acho que esse é o legado. Criamos uma rede climática de sustentabilidade, comandada pela Renata, e assim vai. Estamos indo para a ideia de priorizar a questão climática. Se alguém quiser saber, a gente pode fazer palestras. Fizemos semana passada na Paraíba. Então, estou terminando a governança, passar a perspectiva de esperança para poder fazer o desenvolvimento, a inovação, a avaliação do risco. São escadas. Nós subimos uma escada permanentemente, até chegar ao ápice, que é a governança. Se não usasse esses instrumentos, passar a governança, confiança, risco, inovação, desenvolvimento e esperança. Esse é o nosso projeto para o Brasil. Hoje eu presido a Rede de Governança Brasil. Aqui tem alguns integrantes e eu gostaria de colocar a equipe nossa à disposição. Temos muitos associados, 600 associados, e a gente faz curso para o Brasil todo, de forma voluntária. Os nossos integrantes são voluntários. E, então, se quiserem contato, aqui tem vários, podem contatar, pegar o telefone. Aliás, eu mostrei o telefone da Ginalda ali. Você pode passar isso depois. Então, a ideia é implantar. Se a gente conseguisse deixar esse delegado, a gente transforma o Brasil. Por isso que eu não aceitei esse candidato a senador, que estava sendo candidato, nem governador. Eu acho que pensar o Brasil, ter projeto de Estado, estratégia de nação, por isso que o segundo livro é da governança e esperança. Sem governança, nós não teremos esperança. Porque não pode avaliar e monitorar, diminuir a fraude, desvio. Acabar é difícil, mas diminuir a fraude, o desvio. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre Brasília. Talvez outro dia eu mostre os desafios de Brasília. É impressionante. Brasília está numa forma tão ruim que por 15 anos, não sei se vou conseguir pagar os funcionários. Se fizer essa negociação que estou fazendo, vai diminuir a capacidade dos funcionários, vai diminuir a capacidade de investimento. E sabe quanto que a União passa? É por isso que eu tenho que fiscalizar 28 bilhões por ano. O orçamento é 74. Eu já estou falando de Brasil, depois eu faço essa palestra em outro momento. Muito obrigado, Brasil. Eles querem que eu fale da Previdência, mas vai demorar. Ah, tá. A relatoria das contas. Mas o jornalista já sabe tudo. Ela quer que eu fale dela, mas não vou falar agora. Mas eu estou à disposição para voltar, eu tenho uma sessão. Eu poderia falar sobre as contas do país, mas não falei. Eu poderia falar sobre governança de fronteiras, não falei.
Nós somos o terceiro maior exportador de cocaína do planeta sem produzir cocaína. Não temos governança de fronteiras. E o tecido social brasileiro está sendo praticamente todo ele prejudicado com a entrada da cocaína. Aí, praticamente, inviabiliza gerações que possam ter um melhor desempenho. Eu poderia falar de muitas coisas, mas eu tenho um tópico geral aqui para vocês entenderem. Mas eu estou à disposição, se quiserem. Eu vou fazer agora, esses dias eu fiz sobre Brasília na Associação Comercial. Me disseram que vão receber um recado que é o CDL que eu vou cuidar. Eu vou falar mais da parte do empreendedorismo. Eu fiz a lei do simples no Brasil. O empreendedorismo... Olha, vou dar uma novidade, já que tem um jornalista aqui. A minha preocupação, já alertei os 3 ministros que foram nas contas lá. Se continuar desse jeito que está, eu acho que ele vai continuar, não tem mais volta, o simples vai praticamente perder força. E além do simples, eu fiz para melhorar a formalização e diminuir a informalidade. Trabalhei 10 anos para fazer isso. E o fato de implantar a reforma agora, quem vai poder receber os créditos é mais as grandes empresas e não trabalhar pequena empresa. Isso vai gerar um desemprego enorme. E tem outras questões que eu poderia falar só sobre empreendedorismo, como a gente pode melhorar o empreendedorismo. Eu escrevi um livro sobre esse tema. E eu usei uma frase de inglês: smart is beautiful. O pequeno é maravilhoso, que é ele que gera empregos. Nós temos que ter muito atento. Nós não tínhamos o simples. No início começamos com 600 mil empresas, hoje tem 23 milhões de empresas no simples. E o simples, eu lutei muito, tive 50 reuniões com o Liberado Marcial para convencer, ele não queria. Foi na base da pressão que nós conseguimos fazer a lei do simples. Tem vários projetos na área da agricultura que eu trabalhei também por muitos anos. Mas não vai dar para falar tudo hoje aqui. Estou à disposição para voltar em outro momento, Giancarlo. Eu tenho sessão daqui a pouco, então... Eu vou pedir, se o senhor puder nos dar mais 5 minutinhos, eu gostaria de franquear a palavra à plateia, dou prioridade, nosso colega jornalista está aqui. Se você quiser fazer uma pergunta ou uma interação com o ministro, por favor, vá. Na sequência, se mais alguém quiser, por favor, a palavra para você. Ministro, o senhor tocou durante a fala na questão do BRB, se tivesse governança, enfim, não teria tido toda essa relação com o Banco Master. Queria saber, porque ontem a área técnica saiu um posicionamento, uma apuração do pessoal da imprensa, de que disse que não caberia ao TCU fazer análise, então, do empréstimo ao BRB, essa questão, dado que não seria competência do TCU, deveria ficar com o Tribunal de Contas do GDF, né, em relação ao Distrito Federal. E também queria saber do senhor como o senhor acha que tem se encaminhado esse caso dentro do próprio Tribunal de Contas em relação a tudo que tem sido mediatizado, se o senhor acha que isso acaba interferindo e atrapalhando justamente nessa questão da governança e na análise da Corte de Contas. A resposta é simples, nós passamos 28 bilhões para o BF. Se acontece um escândalo desse nível, os 28 bilhões estão movidos. E nós fizemos uma auditoria junto com o TCE. Aliás, eu tenho uma auditoria que é uma dramaticidade. Posso passar para você o relatório do que está acontecendo em Brasília em relação à saúde e educação. Nós passamos esses 28 bilhões, passamos, eu digo a União passando. E cabe ao TCU, que é dinheiro da União fiscalizado. Então, a parte do dinheiro da União está lá. E, portanto, cabe ao TCU fiscalizar. Eu tenho processos que envolvem o Banco Master. Tem outros ministros que também têm. Então, o TCU, claro que eles não querem, porque o TCU é muito mais rigoroso, mais duro. Mas a nossa missão é isso. Aliás, vocês devem ter lembrado, né? Lá atrás, a Cris sofreu com isso. Ela estava de secretária da governança. Lá atrás, quando a gente veio fazer uma fiscalização no Fundo Constitucional, o que aconteceu?
nós detectamos que o dinheiro não está indo para a segurança, nem para a saúde, nem para a educação. Eu tenho um processo comigo que o município tem que devolver dinheiro. Acho que no total 4 milhões usou dinheiro de forma irregular. Então cabe ao TCU fiscalizar porque tem repercussão dela. Alguma pergunta a mais, que eu já estou no meu limite do que eu tenho reunião agora, mas agradeço muito, me chame, eu quero ajudar o país. O nosso projeto é para a nação, não perder a esperança. Quando a gente perde a esperança, a nossa vida perde o sentido. E nós trabalhamos, nós que somos pais, no meu caso, a minha filha, eu tenho 4 filhos, ela está mais preparada que eu, se não ver agora ela vai falar, está muito mais preparada que eu. Com a Francine, que é outra minha conterrânea. Eu orgulho muito de dar 3 pessoas de Santos aqui em Brasília. Mas tem gente lá ainda. Obrigado, João. Obrigado. Palmas. E o ministro vai dizer que tirar, mas a gente continua oficiando, tá? Então, pessoal, divulga o evento. Cheguei no meio. Oi, oi. Gente, volta, vocês saíram tudo atrás do ministro. Agora quer começar a parte boa? Bom, então eu vou resumir aqui, porque eu acho que já está todo mundo meio esgotado, né? Pai, vai lá buscar o povo para voltar, viu? Brincadeira. Gente, eu só vou dar uma pincelada aqui um pouco sobre a governança pública. Acho que o ministro já trouxe algumas reflexões importantes. Meu currículo, aqui tem uma estante digital com algumas cartilhas, publicações. Eu já tenho mais de 20 publicações em governança pública, obras que eu coordenei. Governança pública, né? Afinal de contas, de uma maneira muito simples, como é que a gente define isso? Governança pública é governar bem. E para governar bem, a gente precisa ter mecanismos, ferramentas para isso. Tudo isso, pessoal, começou dentro do TCU, por isso que o ministro hoje é uma referência no tema. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, tem 15 anos que eu venho me preparando para, de fato, falar sobre esse tema e seguir aí o legado do meu pai, que já está prestes a se aposentar. Mas tudo começou no TCU, 2015, quando a gente descobriu que o Brasil não tinha a menor condição de entrar na OCDE. E a gente segue tentando. E se a gente não tiver governança, pessoal, no Brasil, a gente não vai conseguir entrar na CDE e atender todas as necessidades, todas as exigências. E aí o meu pai teve uma sacada e definiu que se ele conseguisse adaptar o modelo para implementar a governança no TCU, com base nos referenciais internacionais, a gente poderia replicar esse modelo pelo Brasil. Então ele, quando era presidente do TCU, ele começou a fazer esses ajustes, mudou auditores de lugar, estruturou uma secretaria que de fato conseguisse implementar primeiro no TCU para que depois a gente levasse esse modelo. E aí o TCU, rapidamente, em torno de 2 anos, já tinha conseguido fazer com que a governança definisse um modelo execuível para o Brasil. Referenciais, cartilhas foram publicadas. E basicamente o que o TCU focou é algo que faz sentido para todos nós como cidadãos, que é garantir o atendimento e melhorar a vida das pessoas.
No Brasil, a gente consegue, todos nós aqui, concluirmos que a gente precisa de melhoria nas políticas públicas, muitas básicas, primárias, inclusive. E se a gente não conseguir melhorar a vida das pessoas, que a população sinta isso lá na ponta, eu não tenho governança. E aí o TCU deu justamente esse norte, que eu preciso melhorar o Estado, melhorar as políticas públicas para garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Esse é o maior foco da governança. Eu vou fazer algumas provocações rápidas aqui para vocês. Vocês acham que no Brasil a gente pode dizer que tem governança? Considerando que o foco da governança pública é melhorar a vida da pessoa, o cidadão ter saúde, educação, o pleno atendimento, a gente se sente seguros de dizer que temos governança pública? Mais algumas provocações, presidente. Essa muitas vezes é a realidade da saúde no Brasil. Saúde pública. Altas taxas de insegurança por ausência de governança. A educação deixa a desejar, a educação primária, por ausência de governança. Altas taxas de desemprego. O TCU mostra em torno de 12 mil obras inacabadas no país, em relatorias feitas. 73% dessas obras são em saúde e educação, totalizando 9 bilhões aplicados, dinheiro que foi pelo ralo de obras que não foram entregues e não serão entregues, pararam no meio, por ausência de governança. Dinheiro público, impostos recolhidos que saíram dos nossos bolsos e a população não recebeu esse retorno. Ausência de governança. E aí eu poderia ficar aqui muito tempo, presidente, falando sobre dados, informações, indicadores de ausência de governança no Brasil. 10 milhões de jovens sem ensino básico, 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola. Provocação maior ainda. Ano eleitoral, um ano extremamente importante para que a gente avalie se o que tem sido entregue para nós está bom. Manifestações generalizadas. Por que será que a gente já foi para a rua? Por que será que a gente reivindica? Será que não é um pouco por ausência de governança, de prestação de contas, a accountability, a má entrega de políticas públicas, já que a gente paga impostos e como paga impostos? E aí a gente não aguenta mais, a única maneira que a gente tem é essa. Só que isso aqui, meus amigos, não é bom para ninguém. Isso aqui desestabiliza a economia do Brasil. Os investidores vão embora. Isso aqui não traz confiança, não traz credibilidade. Quem é que investe num país que não passa credibilidade? Porque, afinal de contas, esse case do Banco Master e BRB é o maior da história do planeta envolvendo o banco. Vai sair R$4 mil para o cidadão de Brasília para que a gente consiga pagar essa conta agora. Ausência de governança. Qual é o risco de estourar qual o risco de uma alta aprovação conquistada nas eleições transformar-se novamente em manifestações jornalizadas contra a má entrega de políticas públicas essenciais para a população? Se governança pública é entregar políticas públicas básicas e nós pagamos nossos tributos, apostamos o nosso voto nos governantes e não estamos vendo esse retorno, a gente precisa reivindicar. E essa ausência de governança gera justamente essa instabilidade para o Brasil. E muitas vezes a gente se sente nessa corda bamba. Eu, quando gestora pública, eu vivenciava exatamente isso diariamente. Porque parece muitas vezes que a gente só está ali enxugando gelo. A gente não sai daquele ciclo vicioso, né? Lá na nossa terra diz que é o cachorro correndo atrás do rabo, um negócio assim, né? Então, qual é o risco de estourar um grande escândalo nos próximos 4 anos e a governante alegar que não sabia de nada? Será que não sabia de nada ou será que não tinha os mecanismos adequados para se trabalhar de governança?
Porque a governança traz essa organização para que a gente consiga trabalhar de uma forma adequada e não se sinta numa corda bamba. Valor público. Essa palavrinha é mágica dentro da governança. Valor público é entregar algo para a sociedade, entregar uma política pública, entregar qualidade de vida para a sociedade. A governança visa isso, a governança pública. Porque a governança corporativa do mundo privado, ela visa o quê? Lucro, receita. É o mundo privado. Só que no mundo público, a gente precisa entregar o que o Estado se compromete a entregar, que são políticas públicas. E esse valor público para a sociedade, a gente tem visto pouquíssimo. Eu acho que eu tenho visto mais coisa errada do que... Enfim. Só que eu não quero ficar aqui só batendo, gente. Eu quero dizer para vocês que tem solução. Dá para fazer. E a solução que eu trago aqui, justamente, é uma liderança com governança. A gente tem um trabalho incrível. Tem 15 anos que a gente vem desenvolvendo e aprimorando essa metodologia, que já está implementada em dezenas, em centenas de instituições no Brasil. Só que ainda é uma corrida contra o tempo. A nossa cultura no Brasil não é de trabalhar com governança. Poucas pessoas sabem falar sobre esse tema. Mas a liderança com governança soluciona tudo isso. E além de ela solucionar, ela traz resultados, traz esperança. Porque é o legado que a gente precisa deixar para as próximas gerações. Talvez o meu pai e eu, a gente não tenha a oportunidade de ver um Brasil com governança. Mas essa solução existe. Talvez meu filho, que tem a idade dessa menininha, 6 anos. E eu entendo, pessoal, que vocês são formadores de opinião. Vocês são pessoas influentes. Esse assunto da governança pública é algo muito, muito importante. Porque é por meio da governança que a gente vai trazer a confiança e a credibilidade que a gente precisa para o nosso país. Para que a nossa máquina volte a funcionar. E a gente resgate o potencial que o Brasil pode ter. Inclusive de dignidade. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente um case. Arinos. Arinos, meus amigos, fica em Minas Gerais. É um município pequenininho, tem 15 mil habitantes. Em 2020, a gente ajudou o município de Arinos a implementar a governança. O prefeito tinha recém-assumido. Ele levantou a mão e pediu ajuda. Porque sim, o líder, ele tem que querer implementar a governança. E a gente, claro, prefeito, vamos ajudá-lo dentro do nosso projeto social, o Pronagov. Em 6 meses a gente implementou a governança. A equipe dele foi super bem. Gente, esse município tem 15 mil habitantes. Depois que eles terminaram toda a mentoria, eu dei apoio, voluntário, o ministro deu apoio, a gente tem a Ana aqui. Quem mais? A Elisete, todos os voluntários aqui, ó. 2 craques do agro, que também são voluntários, o Curado e o Fred. Tem um colega ali da rede, você levantou, você é da RGB Jovem? Ah, lembro de você. Então, assim, essas pessoas são voluntárias, elas compartilham conhecimento. Falei de ti, Ana? Falei. Essas pessoas são voluntárias e compartilham conhecimento, gente. Para ajudar o próximo, ajudar as prefeituras que são pequenininhas e precisam disso. E aí a gente se uniu e atendeu Arinos. O prefeito teve uma sacada. Depois que ele terminou a mentoria, ele juntou todos aqueles documentos e resolveu concorrer para um projeto internacional de um recurso oriundo do privado. E eles concorreram com capitais, cidades inclusive maiores. E para nossa surpresa, adivinhe, Arinos foi selecionado. E a gente foi investigar por que Arinos tinha sido selecionado, já que estava concorrendo com municípios maiores. Eles conseguiram comprovar que eles tinham governança. Eles passaram confiança, credibilidade, segurança jurídica. O prefeito era um cara ficha limpa. E aí o investidor, opa, esse município aí eu quero aportar o meu recurso. Sabe quanto que eles receberam? Um município que tem 15 mil habitantes. Gente, recebeu 2 bilhões de reais para a construção do parque.
Não preciso nem dizer para vocês que hoje Arinos é o município pequeno que mais cresce no país, segundo a revista Veja. Dá para fazer. Tem metodologia, tem pessoas que sabem. A gente tem aqui, 5, 6. Dá para fazer, gente. Por que a gente não consegue fazer isso aqui no governo do Distrito Federal? Que é o estado que mais recebe orçamento. O ministro acabou de falar aqui os dados. Porque a bagunça gera oportunidades. Oportunismo. Se a gente organizar, não dá para fazer os trambiques. E é por isso mesmo que vocês que são os nossos amigos de relações institucionais e governamentais, eu quero dizer para vocês que a gente está há 10 anos tentando aprovar a lei da governança pública. Por que será que a gente até hoje não conseguiu aprovar essa lei? Foi para a Câmara, foi para o Senado, agora, em nome de Jesus, vai para a sanção final no Congresso. Mas olha, é muita articulação, viu? É oração, é jejum, é joelho no chão, vai e volta no Senado. Por que será que o Brasil não tem interesse de aprovar um projeto de lei para organizar o Estado e diminuir a corrupção? Muitas vezes eu e meu pai, com os nossos amigos aqui da governança, a gente se sente sozinhos. Porque parece que o que está errado está certo e o que está certo está errado. Eu tenho rodado muito o Distrito Federal, meus amigos. E o que eu tenho escutado, presidente, é triste. É o povo dizendo que ele rouba, mas ele faz. A nossa cultura de trabalhar da maneira correta com governança, ética e integridade, se a nossa geração não fizer alguma coisa, os nossos filhos, netos, vão nascer no meio desse tanto de corrupção, porque a coisa só está piorando. Meu pai está para se aposentar, eu quero ver quem é que vai continuar com essa bandeira da governança dele. Porque eu sou peixinho pequeno ainda. Ele está me elogiando tudo, mas vocês sabem, né? Ele construiu um legado incrível, que dificilmente eu vou conseguir dar sequência rapidamente se a gente não tiver o apoio dos amigos, de vocês, da Rede Governança Brasil. E eu estou fazendo provocações mesmo, porque eu sozinha não faço nada, gente. Se a gente não tiver pessoas formadoras de opinião para nos apoiarem e entenderem a importância disso para nós, para o nosso futuro, ou a gente fecha a mala e vai embora. O decreto da política de governança foi assinado em 2017, no governo Michel Temer. Nós temos um decreto vigente, foi o Marco Zero. Então, veja, é algo muito recente. Nessa trajetória toda, vocês que gostam, né, dessa pegada de projeto de lei, legislação, a gente tem o PL 9163 de 2017, onde foi dada entrada ali na política de governança. E aí depois foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, já passou pela sabatina ali do Senado e agora está indo para o Congresso para a sanção final. E nesse meio tempo todo, pessoal, em parceria com a BNT, eu fui a idealizadora da norma em governança pública. A gente juntou vários voluntários da Rede Governança Brasil e estruturamos uma norma com base no decreto, com base no projeto de lei. Agora a gente tem essa norma que depois vem a ser uma ISO, né, ainda no início, já passou por consulta pública e a gente lançou no final do ano passado, então, uma norma em governança. Se vocês entrarem no site da BNT, vocês conseguem comprar, acho que uns R$300. E aí a gente já tem toda a receita para se implementar a governança. Não tem mistério. Dá para fazer. Aqui é o ministro ali, com os senadores, articulando ele mesmo. Lá a gente fala, pegou o boi pelo chifre. Meus amigos, governança é alta administração, é quem está no topo. O presidente, o ministro, o governador, o prefeito. Sem esses caras, a gente não consegue implementar a governança. É alta administração. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas só para vocês entenderem, segundo o TCU, o que é governança no conceito mesmo. Para que eu possa dizer que eu tenho a governança, eu preciso de liderança, estratégia e controle. Esses 3 mecanismos básicos.
liderança, estratégia e controle. E eu também preciso monitorar as políticas públicas, monitorar a saúde, monitorar a educação, monitorar o transporte, para que eu tenha certeza que a população está recebendo isso. Cuidado, governança é uma coisa e gestão é outra, não é a mesma coisa. Governança, como eu falei, é a alta administração, é quem está no topo. Eles definem a estratégia, o projeto, quais são as ações estratégicas. Eles definindo a estratégia, a governança joga isso para a gestão. E a gestão tem o papel de executar, de realizar, de botar em prática. Então vejam, elas trabalham juntas lado a lado, mas cada uma delas tem a sua especificidade. Governança define estratégia e a gestão executa a estratégia. Aqui estão os 3 mecanismos básicos da governança: liderança, estratégia e controle. A liderança, pessoal, da governança... Nossa, deu um negócio aí. A liderança da governança, segundo o Peter Drucker, que é o pai da administração, ele diz que um bom líder faz com que homens comuns realizem coisas incomuns. O líder da governança, ele extrai o que a equipe tem de melhor. Sabe por quê? Porque esse líder, ele tem que ser exemplo. A governança não é para todo mundo não, meus amigos. Se você não for um líder com ética e integridade, como é que você vai ser exemplo? Porque o que eu estou vendo são vários líderes, hoje líderes públicos, que não são exemplo e não inspiram ninguém. Pelo contrário, eles causam inclusive retaliação, questionamentos, investigações. Porque eles não estão cuidando da população. E o líder da governança, ele cuida da população porque ele pensa no valor público que ele vai entregar para a população. E esse estado de espírito não é para todos. Vocês sabiam que só 2% da população humana mundial tem um estado de espírito para trabalhar com governança e produzir resultados? Os líderes da governança? Só 2% da população humana. E vocês são esses líderes, vocês são os formadores de opinião. Eu tenho certeza que a BRIG tem um papel fundamental no país e o quanto que vocês fazem com que muitas coisas que estão, às vezes, sem apoio, sem autonomia, autoridade, podem ser representadas. Vocês têm esse poder de convencimento. 13% da população humana até apoia ou auxiliam algumas iniciativas. E pasmem, 85% da massa mundial não percebe nem o que está acontecendo e só segue o rebanho. Efeito manada. Vocês são aquele cara ali, ó, que está apontando o caminho. Porque vocês, eu sei que são articulados. Estratégia da governança. Como é que é isso? Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Alice no País das Maravilhas. É um exemplo meio, bobo. Mas olha como faz sentido. A Alice, ela está perdida. E ela não sabe para que lado vai. Ela não tem estratégia. E aí ela encontra o gato. E aí ela pede ajuda. E o gato fala para ela: Alice, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Uma instituição pública precisa de estratégia, caminho, foco. Uma empresa sem estratégia está disposta a fazer qualquer coisa. Michael Porter. A estratégia da governança pública é a gente saber para onde quer ir. Controle da governança. Lá em casa, o meu marido diz que eu sou uma mulher controladora. Esse é o controle da governança. Mas eu digo para ele o seguinte: meu amor, se eu não botar ordem aqui na casa, no final do dia, a gente não vai conseguir ter feito tudo. Eu preciso cuidar da casa, da família, do filho, preparar tudo, as compras, trabalhar. A Ana está com um bebezinho pequeno, Ana? A gente tem que se desdobrar. Então, esse controle é muito isso, a gente ter mecanismos para evitar certos impactos.
prevenção, para que ao final do dia tudo dê certo, mitigando riscos. E aí dá tudo certo. É por isso que as mulheres são a cara do controle. Eu escrevi um livro, Mulheres no Controle. E mulheres na governança também. Porque eu sei o papel que as mulheres têm, porque a gente consegue praticar várias atividades ao mesmo tempo. O controle da governança é sobre isso. É a gente ter programas de integridade, compliance, para definir o modelo, o comportamento das pessoas. É por isso que as mulheres são controladas. A gente quer, inclusive, controlar aí a casa, o trabalho. Pronto. Esses são os mecanismos da governança. Gente, tem dificuldade nisso? Vou dar uma apressadinha aqui. É claro, meus amigos, que se a gente não tiver o apoio da alta administração, eu não vou conseguir fazer governança. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha trajetória, quando eu fui secretária de Governança e Compliance do Governo do Distrito Federal em 2019. Eu fui convidada para montar a primeira secretaria do Brasil, além de ser mulher, muito orgulho de Santo Ângelo, né? Foi a primeira secretaria de governança no Brasil, era um modelo lindo, a gente estava trazendo todo o referencial do TCU, fizemos acordo de cooperação técnica para os auditores nos ajudarem, o trabalho estava incrível. Em 6 meses eu treinei 700 pessoas para implementar a governança no Distrito Federal, no GDF. Desde as RAs, as secretarias, estatais, companhias. Só que assim, quando você começa a colocar controle, transparência, organizar tudo de uma maneira para prestar contas, se outras pessoas têm interesses pessoais que não é a ordem, né, a gente começa a ter choque de gestão. E eu tive esse problema. Porque, eu não sei, acho que olharam para minha cara e disseram, essa Patricinha, filha de papai, vai lá saber fazer governança e compliance. Eu tinha sido muito preparada para aquele momento. E, infelizmente, os planos, né, do governo, eu vou falar, né, do Ibanez, a gente está vendo aí o resultado, eram outros e eu não consegui terminar o meu trabalho. Infelizmente. Isso foi em 2019, tá? Primeiro mandato dele. E eu fui exonerada, só que a pressa dele de me tirar de lá era tão grande que ele me exonerou grávida. Foi o maior baque, assim, para minha família, foi muito difícil. Eu acho que isso a gente não faz com mulher nenhuma. Tudo se conversa, né? Tudo se tem solução. Mas no momento que a mulher precisa de acolhimento, precisa de cuidados, eu saí pela porta dos fundos, eu fiquei sabendo pelo diário oficial que eu tinha sido exonerada. Porque a governança foi engavetada, a minha secretaria foi toda desmobilizada, todo mundo voltou para casa. E o projeto segue aí parado. Saiu muita coisa na imprensa também na época. Só que naquele momento de dificuldade, pessoal, a gente fundou a Rede Governança Brasil. Nós fundamos o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance, que o meu pai é o embaixador. Ali a Ana, tá na foto. E aí esses voluntários, essas pessoas nos ajudam a divulgar, a disseminar a cultura da governança. Porque a gente entendeu, eu e o meu pai, o seguinte, que eu podia ser secretário de Estado, ele podia ser ministro. Se a gente não tivesse a ajuda de pessoas que são éticas, íntegras e corretas, a gente não ia conseguir levar o discurso da governança pelo Brasil. E a gente precisa da ajuda de todos vocês, porque é uma questão cultural acima de tudo. E aí um dos projetos que a gente tem muito orgulho é o Pronagov, meu pai falou sobre isso, que é o Programa Nacional em Governança Pública, onde a gente atendeu arinos, que eu contei o case para vocês. Esse programa sem patrocínio, sem recurso público, não tem o apoio de governo, é só trabalho social de terceiro setor com voluntários. A gente gerou um impacto em 140 milhões de pessoas. Atendemos 438 prefeituras. Assim como a gente atendeu arinos. Pensa que legal você chegar numa prefeitura que tem governança e agora a gente está colocando inteligência artificial. Gente, dá para fazer. Só que o prefeito que foi atendido, ele queria fazer. Nada é à força, é tudo orgânico. Inclusive, a gente não tem nem dinheiro para investir em marketing, é tudo no boca a boca.
E aí eu já estou me encaminhando para o final, quero dizer para vocês que inovar é trabalhar com governança. Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de tecnologia, de inteligência artificial. A governança pública no Brasil é algo inovador. Começou em 2017, a gente ainda vai aprovar a lei. E eu vejo aqui uma grande oportunidade de empregabilidade. Nós vamos precisar, aprovando a lei, de consultores, professores especialistas na área de governança pública. Nós desenvolvemos um MBA em governança pública em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Eu sou professora, meu pai também, entre outros especialistas. E aí fica já uma dica de oportunidade aí para o futuro. Inovar, a gente só consegue, principalmente na gestão pública, onde é muito difícil de se trabalhar, se a gente tiver amor pelo que a gente faz, doação, felicidade, esperança e, obviamente, muito trabalho. Nada supera o trabalho. E essa tempestade que a gente está vivendo aqui no GDF, meus amigos, tem solução. Mas o próximo governante vai ter que justamente encarar esse desafio, porque vai pegar aí uma situação econômica muito difícil. Mas se no dia 1, quando assumir, o futuro governador assumir o Estado, né, o Distrito Federal, no dia 1º de janeiro, já com um plano de governança adequado, para que em 1 ano, 2 anos, até o 4º ano de mandato, isso de fato vire uma estratégia de plano de governo, a gente consegue organizar assim o Distrito Federal. Essa é a esperança que eu tenho, porque a gente tem solução. E ninguém está falando sobre isso. Não só aqui no DF, mas em todos os estados. Qual é a solução para a gente melhorar o combate à corrupção e organizar o Brasil? Governança. Isso tem que virar um mantra. Governança, governança, governança. E é esse apelo que eu quero fazer a vocês. E tudo começa pequeno. O segredo do grande sempre está no pequeno. Em Brasília a gente pode começar pequenininho, nos outros estados também, mas a gente precisa começar, meus amigos. Quero agradecer a oportunidade por vocês me ouvirem. Aqui tem meu Instagram, meu celular particular. Por favor, me procurem. Nós estamos aqui entre amigos, especialistas do mais alto nível. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Francine, nossa conterrânea. Foi muito bom poder compartilhar nesse momento que o GDF está precisando do nosso apoio, do nosso olhar. Conto com vocês, hein? Para a gente implementar a governança aí em outros estados e aqui no DF também. Muito obrigado. Uma aula. Muito bom. Daria para aprofundar mais. Mas... Eu queria fazer um movimento aqui na mesa. Queria convidar para ocupar o meu lugar uma pessoa que já é ligada a vocês, que já tem esse trabalho, essa preocupação com governança, que é a nossa membro do Conselho Superior, Ivanice Campos. Por favor, eu gostaria que você para fazer o encerramento, conduzir as perguntas e também fazer o encerramento. Acho que a sua representatividade para a nossa instituição é muito importante, a sua ligação já com essas questões de governança, e a própria relação com o ministro e com a Cris, são merecedoras dessa referência. Bom dia a todos. Bom dia a todos, presidente Cássio. É uma honra e um prazer enorme que você está contigo agora, nesse final de palestra, para te dizer parabéns. Você está crescendo numa evolução conceitual e de realizações admirável. Nós precisamos, sim, da governança. Em todos os municípios, em todos os lugares, nas organizações públicas. Eu sei que abriga não só os que estamos aqui, mas todos aqueles que trabalham diretamente todos os dias com os aspectos de governança, certamente vão ser multiplicadores de todas essas aberturas que estão sendo dadas. Parabéns pelo Pronagov, uma evolução incrível, não é? Quem vê o Pronagov nesses últimos anos, com tudo que já aconteceu ao nível municipal, é admirável também. Cris, obrigada por estar aqui também. Francine,
Vocês estão arrasando, hein? Esse pessoal deste município. Parabéns pela escolha do ministro Nardes. O ministro Nardes também pincelou aqui, dada a quantidade de conhecimento que ele pode nos oferecer, todos vocês sabem. E ele encanta a todos na medida que ele dá as dimensões, ele como líder, ele mostra caminhos, ele cria soluções, ele mostra o conhecimento de quem lidera, de quem enxerga um centro de governo atuante, executivo, do jeito que os americanos gostariam de dialogar, não é? Afinal, se ser RIG representa ser o embaixador das relações institucionais, o ministro Nardes deu um show no que significa relações institucionais e internacionais, inclusive. Olha as relações institucionais internacionais que o TCU, com a governança que o ministro criou e implementou, conseguiu levar o Brasil adiante com uma referência mundial. Mas, olha, agora nós estamos às ordens para ouvi-los, nós queremos dialogar, vamos aproveitar a presença da nossa pré-candidata, a deputada distrital, que eu gostaria de anunciar aqui para dizer, Cris, todos nós torcemos para que pessoas com a sua qualidade, a sua inteligência e a sua generosidade no conduzir as questões de governança possam vir a exercer em favor. O DF precisa de você. Vamos lá, não é? Quem gostaria de iniciar? Por favor. Altair, você gostaria de fazer a sua primeira pergunta? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Cris Nardes pela sua trajetória e pela trajetória do papai. Quanto orgulho você deve sentir de ser filha de um homem dessa dimensão? Ele se esqueceu de dizer, ao lado de importantes informações transmitidas, que ele é autor de um best-seller chamado Livro, que já está na sua 3ª edição. Então, eu lhe diria que eu também sou Ribeiro e me sinto... eu não tinha lido esse livro ainda, estava tendo essa notícia por ele, e ele se comprometeu comigo de estar me mandando esse livro, e eu vou estar lendo com muita atenção nas letras do saber do seu pai, exatamente as origens da família Nardes Ribeiro. Entrando no caminho, eu fico muito feliz de vê-la buscar no espaço político um poder tão importante de ser expresso na administração pública, que é a governança. Você que nos trouxe por meio exatamente de uma importante experiência de implantação aqui no Distrito Federal, infelizmente, experiência ininterrompida face a saberes de tão pouco saber. Eu quero crer que a continuidade dessa sua experiência para a sociedade aqui do Distrito Federal seja alguma coisa muito importante. Eu teria um monte de perguntas para você à luz de tantas coisas brilhantes que a sua exposição nos trouxe. Porém, eu quero crer que outras pessoas possam ter questões muito mais importantes de estar suscitando à luz dos esclarecimentos que você nos trouxe. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu tenho dito, pessoal, que nessa nova perspectiva de eu tentar levar a governança agora para o legislativo, que é a minha meta, a gente colocar um projeto de lei aqui no Distrito Federal para organizar o DF, eu ser essa voz, eu estar lá monitorando mais de perto as coisas, pelo menos para a gente defender o Distrito Federal, vai ser o meu papel. E esses valores de ética e integridade são valores que eu acabei aprendendo com meu pai desde berço. Eu não tinha 10 anos quando meu pai estava sendo ameaçado de morte já a primeira vez. O meu pai já passou por situações de envenenamento. Então, o combate à corrupção é algo muito pesado no Brasil. Só quem está, assim, tão perto dele, que é o meu caso, a gente sabe o preço que a gente paga. E talvez eu nem precisaria pagar esse preço, porque a minha vida já é maravilhosa, minha família já chegou onde chegou, eu tenho 3 empresas. Mas eu entendo que a gente precisa seguir o legado dele.
E é um legado muito bonito. E eu fiquei com essa missão com muito orgulho, mas sozinho ninguém faz nada. Então, de fato, conto com o apoio de vocês para que a gente possa pensar no Distrito Federal e eu seguir justamente com essa jornada da governança agora aqui para o GDF. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Por favor. Por favor, identifique-se também. Bom dia, eu sou Ana Clara, sou diretora de Relações Institucionais Governamentais do Instituto Global ESG. Recentemente, em parceria com a ABRIG, com a Lagos, lançamos o marco regulatório do ESG, oriundo de uma consulta pública, e tivemos valiosas contribuições. Esse foi um primeiro corte. Nós entendemos que futuramente, e logo em breve, faremos mais um recorte desse cenário, né, dessa radiografia do ESG do Brasil. E, Cris, muito obrigada mais uma vez por te ver ocupar mais espaços e falar de um tema tão importante que é a governança. Atualmente, a partir dessa consulta pública e do mapeamento que nós fizemos, são pouquíssimos projetos que tramitam no Congresso Nacional com o tema da governança. Então, eu convido a todos a consultarem esse material, esg20.org/relatório, para que vocês conheçam e vejam o quão, nessa posição de profissionais de RIG, nós temos que incentivar e ir para o front mesmo, para que a governança ganhe espaço dentro do Congresso Nacional. Só assim nós vamos construir políticas públicas assertivas. Muito obrigada, Cris, que você ocupe cada vez mais espaços, trazendo esse tema tão importante. Agradecida pela participação e pela indicação também desse importante relatório que a ABRIG é parceira, não é? E ontem ainda a Rede Governança Brasil, também no seu comitê de ESG, também fez uma apresentação e um debate importante sobre o mercado de carbono e mencionando os últimos marcos que aconteceram. Você quer complementar? Exatamente, eu acompanhei também e obrigada por trazer também esse assunto, Ivanice, e eu espero que no próximo recorte aí mais empresas contribuam e desde já a Rede Governança Brasil é nossa parceira também, eu tenho certeza que nós vamos ampliar esse relatório e com a Rede Governança Brasil participando também do próximo. Excelente, obrigada. Camila, em nome do Comitê das Mulheres da ABRIG, por favor, a sua palavra. Sim. Com a nossa palestrante. Com certeza. Meu nome é Camille Vieira, eu sou gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Abralatas e ocupo com muita honra hoje a coordenação do Comitê ABRIG Mulher. E a gente fica muito feliz quando a gente vê mulheres falando, né? A gente sabe, inclusive por pesquisas, que as mulheres são mais éticas. Então, eu acho que a gente precisa ocupar mais esses espaços de fala e liderar, né? E trazer, como você está trazendo, o legado do seu pai que construiu, e trazer essa voz das mulheres e a mulher tem muito mais poder de convencimento também. Então, eu acredito que futuramente você vai conseguir sim, você ficou assim falando na dúvida, mas você está vendo essa rede de apoio aqui. Hoje, inclusive, a gente vai ter um happy hour no comitê, então todas as mulheres aqui presentes estão convidadas. Vou te mandar o convite depois, viu, Cris? Para você poder ir lá. Conte para os meninos onde é o endereço. Conte para Os meninos não estão convidados. Os meninos não estão convidados, só as meninas, tá? É um espaço, não é exclusão, mas é um espaço que a gente criou, né? Para os profissionais de RIG, para a gente, inclusive, poder ter essa voz, trocar experiências e se fortalecer nesse espaço que, às vezes, a gente tem muita dificuldade, né? Todo mundo sabe que é muito difícil a gente ocupar alguns espaços, a gente vê vários lugares em que as mulheres não participam, então a gente precisa se unir para poder fortalecer cada vez mais essa rede. E falando um pouco de governança, quando eu cheguei na associação que eu ocupo hoje, a gente não tinha uma política de governança, a gente não tinha compliance. Então eu venho do direito também,
E aí, quando eu cheguei na associação, eu falei, como assim? Né? A gente tem vários players aqui conversando e a gente não tem uma política de governança. Então, eu implementei a política de compliance lá e eu acho que a gente precisa, sempre que a gente está no lugar, a gente sempre está amparado por algum tipo de governança. Então, qualquer lugar que a gente ocupe, a gente precisa saber se ela existe, como é, e implementar caso ela não exista, né? A gente, às vezes, é uma política que foi criada no Brasil já faz alguns anos, mas que a gente vê a dificuldade de implementação disso, né? Então, nos ambientes privados, a gente tem a obrigação de fazer isso, e nos públicos a gente precisa propor mesmo, porque sem governança a gente não vai mudar a cara desse país, né? Então, assim, podemos deixar esse legado para os nossos netos também, enfim, porque meu filho também já está grande, eu acho que ele também não vai conseguir ver isso, mas a gente precisa construir alguma coisa. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Continue aí firme. Obrigada, meninas. Vou tentar ir no happy hour, depois eu te me mando o convite. Obrigada. Depois desse depoimento, a gente gostaria de encerrar, perdendo isso o horário, só por isso. Bom dia aí para Cris, um prazer estar aqui conversando com vocês, Ivanice, Francine, Camille. Meu nome é Isis, eu trabalho no Congresso há 20 anos, né? Eu sou formada em Comunicação e Direito. Tenho acompanhado a pauta da governança do PL 3995, que está tramitando lá no processo do Senado, né? E acompanho muito também as tramitações relacionadas à questão do ministro do TCU. Parabéns, primeiro, de antemão, do seu trabalho, da sua disponibilidade, né, em promover aí no âmbito do Distrito Federal uma mudança, uma transformação realmente relacionada à questão da governança no nosso Distrito Federal. Antes de mais nada, eu queria te parabenizar. Queria também te convidar, convidei o ministro, retransmito o convite para você, porque eu acho que tudo tem uma conexão, né? Hoje à tarde a gente vai fazer, e convido todos os presentes também, a gente está mobilizando aí na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados uma audiência pública com os trabalhadores dos Correios. O ministro Augusto Nardes, ele é um ministro que está muito entretido com essa pauta dos Correios, né, dos servidores públicos e tal, e inclusive relacionada à governança, né, e a gente sabe que os Correios hoje ali estão vivendo um momento muito delicado, justamente por falta de governança. A gente tem batido muito nessa tecla lá dentro. O ministro disse que na sessão, né, vai ter sessão hoje, começa às 16 horas essa audiência pública. O ministro vai estar nessa sessão, acho que não creio que ele não vai conseguir participar. Eu até conversei com o Andrade aí também, para ver se a gente alinhava essa agenda. Mas retransmito também para você, Cris. Acredito que é um momento também muito legal, muito interessante para você se impor enquanto mulher, enquanto candidata a deputada distrital, espero federal um dia, lá no Congresso. Vai ter muitos trabalhadores aqui do Distrito Federal, do Goiás, da região do entorno, então acho que seria muito legal se você pudesse realmente participar. Então eu já deixo esse convite, né? E parabéns pelo seu trabalho, fico muito à disposição no que eu possa te ajudar. Estou aqui como associada nova da VRIG, viu, Ivanice? Já conversei com a Camille, com a Francine, já chego meio que mais ou menos aí tentando auxiliar a associação, tá? E estou à disposição de vocês, é um prazer muito grande aí estar participando desse momento. Fico muito feliz pela palestra e fico muito também assim conectada com a sua pauta, com a sua conversa, porque eu sou mãe também de uma criança de 6, vai fazer 7 mês que vem. E a gente sabe o tanto que é difícil o protagonismo feminino, tanto profissionalmente quanto se impor, né, como mulher dentro do mundo muito masculinizado, e muito machista e muito conservador. Então, parabéns, continue, seja firme, Deus te abençoe no seu caminho, em todos os processos, tá? Obrigada. Qual é o seu nome? Isis. Eu sou consultora política parlamentar, estou trabalhando lá há muito tempo e tenho essa especialidade no processo legislativo. Então, quem quiser conversar também, a gente conversa depois por isso. Obrigada, Isis. Depois vou pegar aí o endereço certinho pra gente combinar. Vou tentar aí sim. E assim, gente, nesse momento a minha agenda está super aberta para esses convites, para que eu possa circular em lugares que vocês entendem que tem interesse na pauta da governança, que a gente pode trazer justamente isso para dentro do nosso propósito de futuro
governo do Distrito Federal. E olha, Isis, eu fico me perguntando, será que se eu fosse homem eu teria sido exonerada daquele jeito, né? Daquela maneira. Grávida não, com certeza, né? Mas daquela maneira, assim, que a gente fica sem entender nem o que está saindo, né? E tudo muito rápido. São situações difíceis que as mulheres ainda passam. E, enfim, aí tem outros detalhes que eu não vou trazer aqui agora, mas a gente pode conversar depois em outro momento. Obrigada. Isis, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação e o convite que você nos traz. Pois não. Camille, muita responsabilidade hoje, hein? Vamos lá. Presidente Jean Castro, no seu nome, em nome da BRI, como um todo, agradecer a toda a equipe da BRI que organizou este nosso encontro, esse momento. Cristiane, nós gostaríamos de lhe agradecer e agradecer a presença do ministro Nádio. Vocês enobrecem com sua presença os nossos encontros com autoridades. Esperamos que vocês voltem muitas vezes. Nós temos este ano, inclusive, um ano muito significativo para cada um de nós, tendo em vista as decisões políticas que devem acontecer com as eleições. E por isso nós temos que estar muito próximos uns dos outros para nos afirmarmos nos encaminhamentos e nossos posicionamentos, nossos relatos, enfim, nosso trabalho de ringue no dia a dia. Tá bem? Eu estou feliz e agradecida por estar aqui. Um abraço em cada um de vocês. Só agradecendo então mais uma vez a participação bastante representativa, pedir para que acompanhem as próximas agendas da Briga, que hoje já foi divulgada, mas temos aí curso agora, o curso de formação de liderança também, tem um curso de inglês. A Lívia e a Laura podem passar mais informações. Ficamos à disposição. Obrigada e boa semana para todo mundo.